Olá a todos que acompanham aqui o Beni Fênix de Divinópolis. Eu estou mandando essa mensagem para você que vai entrar depois, que essa live tiver já gravada, né? Porque agora aqui na sala não tem ninguém, mas eu vou ficar falando aqui até as pessoas entrarem. Bem-vindos aí, Ed e Antônio. Já vi que estão entrando aqui na sala agora. O Antônio eu já vou mencionar, porque ele já entra na conversa comigo, para a gente ir começando essa live de hoje. E aí, Ed? Ei, Antônio, Olá, tudo bem? tudo ótimo. E aí, como é que tá o Que seu dia bom. até agora? Tá cheio por aí? Nossa, hoje foi um feriado diferente, viu? É, Tá, aqui também como eu não te teve mandei nada de mensagem. feriado, não. É, então estamos juntos. Saí de uma live Essa. falando que tava indo pra outra, então tá assim que é bom, né? Ah, você estava em outra? Tava, só que aí eu não tava fazendo, aí lá eu tava só participando. Ah, sim. Pois é. Ah, hoje eu achei que eu ia ter, sei lá, uma hora e pouco pra gente acabar de alinhar e tal. Enfim, na verdade, vamos agora. Mas para falar de enneagrama é fácil, né? É, a paixão é outra. Então, eu tomei até um certo cuidado, Antônio, de me manter bem leigo sobre o assunto, porque eu quero hoje tirar todas as minhas dúvidas e assim como as pessoas que entrarem aqui hoje, eu acho que a gente tem muita coisa para falar, né? Mas antes da Ótimo. gente começar a nossa live propriamente dita e tirar dúvida, eu quero saber um pouquinho como é que estão as coisas aí, né? Nesse período de isolamento, como é que estão as coisas aí na empresa, na 11, como é que estão as coisas aí na sua casa, o que que mudou? Conta um pouquinho pra gente. É, tá bem diferente. Não tá diferente da média, né? Tá bem diferente. Ah, para quem não sabe, né? Eu e a Valéria, nós temos dois filhos, o João e o Gael. O Gael com quase 8 meses e o João com 4 anos. Então tá bem diferente de tudo que o João, né, viveu e a gente também, claro, mas ele enquanto criança não está sabendo o que está acontecendo, mas está percebendo muito. Entende que tem alguma coisa diferente aí, entende que a energia do medo, né? A gente vai falar um pouco disso, mas a energia do medo aumentou. Então ele começou a ter alguns problemas mesmo, de dormir à noite, de ficar com medo de ficar isolado num quarto, isso às 2 horas da tarde, né? De falar, não me deixe aqui sozinho e tal. Então mexeu muito com ele, está mexendo muito com ele. Embora a gente não fique falando, não fique explicando muito o que, que é, o que, que não é, simplesmente vai vivendo, só que ele percebe, né? De a gente chegar a ter que tomar banho, não tem mais aula, de repente não tem mais escolinha e etc. Então tá percebendo, então tá mexendo muito. E acaba que mexe com a gente também enquanto pais, né? A gente quer dar um melhor para os nossos filhos, então a gente acaba ficando um pouco triste, né, com isso tudo. Em contrapartida, pelo lado profissional, a gente teve aí a nossa vaquinha empurrada abismo abaixo, né? A gente vem ouvindo aí a demanda de começar o trabalho online há anos mesmo. Eu lembro que tinha uma agência de marketing que trabalhava para a gente lá em Formiga, quando a gente atuava muito lá, a Célula Web. E o pessoal já falava com a gente, olha, isso é coisa de 6, 7 anos talvez. Olha, tem que ir para online, tem que ir para online. E a gente ficava muito assim, isso é coisa de agência de marketing. E de lá para cá a gente começou a realmente ver que era uma demanda mesmo, que não tinha como ficar fora, mas em contrapartida, a vaquinha do presencial nunca nos deixou focar realmente nisso. E agora já não tem mais como, né? A gente que está aí desde o primeiro decreto parado enquanto treinamentos, a gente realmente teve que começar a desembolar e daqui a uns dias tem novidades aí. Isso é ótimo. Na hora que você estava falando, é claro que não tem como não lembrar do Bill Gates, né? Dele falando lá já há um tempo, falando que a empresa que não tivesse na internet, ela não estaria no mercado, né? No futuro, e esse Uhum, futuro chegou mais rápido do que a gente esperava, por conta aí desse isolamento social. Eu sei que é exato. um momento que muda para todo mundo, né, Antônio? Mas, assim, além desse período, conta um pouquinho pra gente o que que tem na 11. Como que eu posso contar com a 11 hoje? O que que você faz por lá? Só pra gente, pra quem não te conhece e assistir essa live depois, que ela vai ficar gravada, pra entender um pouquinho. Sim. A 11 chama 11 Desenvolvimento Integrado. Então é uma marca guarda-chuva que atua em três segmentos: a coach, consultoria empresarial e treinamentos. Na parte de treinamentos, a gente trabalha focado em desenvolvimento humano, pessoal e profissional.
Então a gente tem cursos aí, tanto para trabalhar a parte de liderança, a parte de como gerenciar os negócios mesmo, como ser um empreendedor que realmente se destaque no mercado e não seja só mais um, assim como os cargos de diretoria, liderança, gestores, etc. Né? O negócio em si e essa vertente do lado pessoal, que esse trabalho humano mesmo, como que eu posso melhorar enquanto pessoa, independente da sua área de atuação, independente se você tem, já teve, nunca vai querer ter um negócio, independente se você é um concursado público e que talvez não tenha que se desenvolver tanto no lado profissional, que às vezes tem ali um conhecimento técnico que ele já basta, não justifica buscar mais coisas, pelo menos o mercado não exige, né? Então a gente também trabalha nessa área. E a gente entende que essa parte pessoal, essa parte de se entender, de autoconhecimento, acaba consequentemente influenciando em qualquer outra área. Então a gente atua nessa parte de treinamentos, com vários treinamentos, dois deles, os nossos principais, nosso carro-chefe, que é na parte de liderança, o Leader Coach, liderança e alta performance. Esse treinamento a Valéria já treinou mais de 1.500 pessoas. Muita coisa, Então, né? muita coisa. A gente estava indo, salvo engano, para a 51ª turma. Aí veio a pandemia. Então, sim, 50 turmas já treinadas, já concluídas. E o Enneagrama, com esse lado de desenvolvimento humano mesmo, como que eu vou me conhecer? Como que eu vou entender qual que é o meu mapa mental? Como que eu funciono? Né? De uma forma muito simples, porém muito profunda. É. Já começamos a entrar aí nesse assunto e já vou querer saber mais. Antônio, enneagrama, para mim, a única coisa que vem na minha mente na hora que fala de enneagrama, eu penso em número e falando que pessoas são tipos, e eu imagino alguma coisa comportamental. É isso, é o máximo que eu Uhum. tenho. O que que é, na realidade, o enneagrama? Eu fico muito satisfeito, Bruno, quando a pessoa chega só, como você mesmo disse, né, sem ter pesquisado, só com isso em mente. Porque facilita a, a busca Travou um dessa pouco, pessoa. travou um pouquinho a conexão, repete aí pra gente. Travou. Eu acho que facilita muito o nosso trabalho, que mostra para a pessoa, para mostrar para a pessoa o que realmente é. E quando ela chega cheia de filtro, cheia de já sei como que funciona, realmente fica mais difícil. Bom, você não está errado, muito pelo contrário. O Enneagrama, sim, remete muito a números. Aliás, Enneagrama vem de Enia, 9 gramos, gravura, figura, né? Então, uma figura de 9 pontas, uma figura de 9 Hum, lados. O Enneagrama, assim, também remetendo à matemática, né? Ele é composto por 3 leis matemáticas. A lei do 1, a lei do 3 e a lei do 7. A gente não vai entrar nisso nessa live, mas basicamente o Enneagrama não nasceu de alguém que estava lá sem fazer nada, vou inventar uma ferramenta diferente. Muito pelo contrário. Foi através das observações humanas, das observações astronômicas, sim. E aí foi entendendo que tinha lá um fluxo, um movimento das coisas, das pessoas, que faziam sentido, que eles repetiam de alguma maneira. E o movimento pessoal identificou-se um certo padrão. E aí aquilo foi desenvolvendo até os dias de hoje. Aliás, tem relatos de mais de 2, 3 mil anos de estudo de Enneagrama. O que a gente nossa. conhece de Enneagrama hoje veio de vários conhecimentos de várias partes do mundo para chegar no que chegou hoje. O Enneagrama nasceu aí, mais ou menos como eu disse, por volta de 3 mil anos. É muito impreciso essas datas. E não tem uma pessoa, não tem um grupinho de pessoas. São muitos conhecimentos para chegar no que é hoje. Acredita-se que o Enneagrama foi iniciado, assim, essa composição desses elementos para identificar esse fluxo das coisas, das pessoas, no Egito, no Antigo Egito. E só para eu tirar essa dúvida, então, deixa eu ver se eu estou entendendo certo. Essa categorização, por exemplo, se uma pessoa ela está dentro de um perfil ou outro, isso aí é necessário um profissional para fazer essa análise? Existe algum teste que a pessoa tem que fazer? Depende do que depende? O que consiste para você descobrir essa categorização? Ah,
você disse no início, né? Eu entendo que as pessoas têm um número lá. É. Muitas pessoas, eu fico até satisfeito, coincidentemente, né, você ser psicólogo nesse Aham. âmbito aqui do BNI, porque a gente tem duas categorias aí de psicólogos ou estudiosos aí da psique humana. Pessoas que amam e pessoas que odeiam o Enneagrama. E eu sou a favor das duas. Aquelas que amam, assim como e eu entendo muito também aquelas que odeiam. Porque provavelmente as que odeiam é porque tiveram, de alguma maneira, um rótulo pregado na testa delas. Então você é tipo tal. Tá, mas e o que mais? Eu não sou tipo coisa nenhuma, não. Eu sou o Antônio. Você é o Bruno. Tem um autor que chama André Prudente, que ele não chama nem de tipo, nem de eneatipo, ele chama de traço. Eu adoro esse termo. Traço por quê? É aquilo que tem um destaque maior, mas você não é aquilo. Você como professor, você vê um texto lá, de uma lauda que seja, e de repente ali tem um traço, um grifo ali numa certa frase. Aquilo não é o texto todo, mas há um destaque. Então a gente faz muito esse paralelo. O tipo da pessoa não determina o que ela é no final das contas. O que determina é a história dela, a vivência dela, as experiências de vida que ela teve. Mas ela tem um traço ali que a coloca num meio comum a outras pessoas que se comportam muito parecidas, de maneiras, de mecanismos muito próximos ali. Né? Quem é que se identifica? Sim, precisa de um profissional. Qual? A própria pessoa. Não existe essa coisa de eu virar, Bruno, pelo que você está me falando aí, você é tipo tal. Desencana, quem sou eu para falar quem que é o Bruno? Eu não sei onde que você nasceu, eu não sei o que você passou nas suas experiências de infância, eu não sei como foi sua relação com a sua figura materna e paterna, então eu seria muito imprudente, muito raso para te rotular. Então, o que a gente faz enquanto facilitadores, professores, trainers em Enneagrama, é te dar ferramentas, te mostrar esse mapa mais aberto aqui na sua frente e te ajudar a traduzi-lo de alguma maneira. Agora, se você é tipo 1, 2, 3 e até lá para o 9, infelizmente ou felizmente, quem tem que tomar essa consciência, nem a decisão, mas essa consciência é a própria pessoa. Bacana Você falou de demais. teste. Aham. E tem algum teste e tal? Olha como é que é. Eu gosto muito do Enneagrama porque ele é muito dinâmico. É tão antigo e tão dinâmico. Agora, recente, aliás, sábado agora, dia 30, foi dia mundial do Enneagrama. Eu participei de um evento enquanto ouvinte de 5 países, Portugal, Brasil, Colômbia, Espanha e Argentina. A gente falando sobre isso, estudando um pouco mais sobre essa ferramenta e como que é esse consenso aí em vários tópicos a nível mundo mesmo. Mas uma das coisas que foi apresentado pelo Brasil nesse encontro foi o que a gente está chamando de Manifesto de Maceió. A cada 2 anos tem o Congresso de Enneagrama aqui no Brasil e intercalado no ano seguinte, a cada 2 anos também, tem o Encontro dos Associados de Enneagrama. Eu não pude estar presente no ano passado, mas desse encontro saiu o que a gente chama de Manifesto de Maceió, porque foi na cidade de Maceió, e nele fala que não é que é proibido. Ok, se a pessoa não tem acesso ao Enneagrama, aqui quem está nos assistindo, se ouvir o Enneagrama e digitar aí, vai aparecer vários testes. Se isso está sendo usado como um despertar do autoconhecimento, da consciência que eu preciso saber um pouco mais sobre isso, legal. Mas quando ele é usado para, Bruno, responde esse teste aqui que logo ele vai te dar uma resposta, ele não é bem visto mais. Então, a partir desse manifesto, nós nos comprometemos a não usar nenhum tipo de teste para julgar, para ajudar, na melhor das intenções, a gente entende sobre isso, mas é que no final das contas, às vezes não está ajudando muita coisa. Porque quem começa realmente a estudar Enneagrama vê que vários perfis parecem muito um com o outro. E às vezes a gente acha que, por exemplo, vou falar aleatório aqui, tá? Não vou explicar, mas Tá. a pessoa tipo 1 e a pessoa tipo 6 tem um fio ali que parece muito, que eu não sei se eu sou 1 ou se eu sou 6. O 8 e o 6 também, ou o 8 e às vezes o 3, e por aí vai. Então, às vezes, aquela pequena diferença no teste vai dar uma resposta que apareceu ali de forma estatística, né? De forma matemática para chegar naquele resultado. E não
de acordo com o seu próprio autoconhecimento. Então, não, a gente não usa mais. Beleza. Isso eu perguntei porque muitas vezes a pessoa fala assim: ao invés de fazer um curso de Enneagrama, eu fiz um teste na internet e descobri que eu sou tipo tal. Eu acho que fica muito pequeno perto de tudo isso que você está falando, né? Eu acho que o trabalho de um facilitador provavelmente é muito parecido com o trabalho que um psicólogo faria dentro de um consultório, de talvez delimitar algumas coisas ali para você gerar aquele processo de autoconhecimento, né? Então, fica muito mais rica a coisa se tiver um diálogo ali com alguém que vai te dando as perguntas certas, talvez, né? O Ed está comentando aqui, Antônio, ele fala o seguinte: o tipo precisa de aprofundamento dos traços e essência de cada um. É muito particular. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Você, como Exatamente. facilitador, você se surpreende cada vez que você dá um curso de Enneagrama, assim, você já encontrou alguém igual? Porque já que são 9, mas eu sei que isso desdobra, né? Mas você já encontrou alguém igual? Ah, bom, vamos lá, né? Quando a gente fala em Falei coisa 9, demais, né? não, mas tá muito dentro. Ed, obrigado mais uma vez por suas contribuições muito ricas. Mas vamos por parte aí, né? Tá bom, vai lá. Quando a gente fala 9, bom, de cara, gente, nós somos únicos. Se eu sou único, a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo afora, como é que eu vou colocar único em 9? Não, esquece, você é único e ponto final, independente do seu traço principal aí, tá? Agora, enquanto eneagrama, né? Sim, na verdade a gente consegue só ir colocando uma pulga atrás da orelha, a gente consegue desdobrar isso em 108 possibilidades, tá? Então, já não é tão raso como 9, mas também não é tão individualizado aí, sendo 108, né? A Aham. gente consegue aí no seu celular, deve ter 1000 contatos, né? Então, é muito pouco, mas é muito extenso quando a gente começa a aprofundar aí. Bom, essa percepção de fulano é igual ao outro, sim, acaba que tem. Vou te dar um exemplo aqui que também não dá para explicar, mas eu particularmente sou tipo 1, instinto dominante, autopreservação, social reprimido, asa 9. Isso aí quando a gente vai multiplicando, dá essas 108 possibilidades. Então isso por si só já é difícil. Mas tem, claro que tem, né? Como eu disse, é muita gente para pouco resultado enquanto 108. Mas o que a gente vê mais, assim, que é mais fácil da gente identificar, de falar, realmente é o traço principal, que é o Domingos Cunha, que para mim é a referência a nível Brasil, se não for mundo mesmo. Ele fala que é o seguinte: tipo é 10% do Enneagrama. Então, o que o Ed acabou de falar, você achar o Ed tipo 3, né? Ela acabou de falar, ó, sou 3, Fê. Alguém perguntou aí qual que é o tipo dele, né? O que que é 3? Ah, O que que significa tipo ser 3, 3? é tipo 3. Significa ser tipo 3. Não vamos entrar nisso aqui, não. É um estilo próprio do 3. Então, se eu ver alguém parecido com a Ed, eu já vou falar que é 3. Eu não sei o que que é, mas tudo bem. Já tá rotulando. Né? Se você vê um estilista de alta costura, reconhecida, esse deve ser tipo 3. Aí, tá Né? vendo? Tô brincando, não tem nada a ver. É. O que é esse reconhecimento? Quando a pessoa se entende, né, dentro daquele pool ali de nove opções, que a gente restringe esses 10% aí nesse primeiro momento do Enneagrama, provavelmente a pessoa já vai. A Vivi também é 3, né? Pois é, agora eu já tô criando na minha cabeça uma regra que eu gosto do tipo 3, porque eu adoro a Então Bibi e vamos adoro o lá. Ed. Então, Então assim, eu vou né? colocar uma confusão na sua cabeça. Olha Ah, só, Ed é tipo 3, Valéria é tipo 3, Viviane é tipo 3. Quem mais aqui? Ó, não, gente, falar de cabeça já agora eu bugou, fico porque são doido. 3 Pois pessoas é, completamente diferentes. Mas a regra de eu gostar de completamente tipo 3 já diferente. tá dando certo, porque eu gosto das 3, entendeu? Não, você não vale, não. Você gosta de todo mundo. Não, mas esses 3 são muito Ó, especiais, né? olha o outro conjunto aí, ó. Fred é tipo 7, Flávio, Lucas Coelho, o William. Enfim, são pessoas muito diferentes. Mas quando a gente vai olhar pelo prisma do Enneagrama, realmente tem um estilo próprio ali que os coloca naquele conjunto. Aliás, a gente fala que o Enneagrama é uma casinha de 9 quartos. Que, por alguma questão ali na nossa infância, a gente estava andando ali livremente em cada quartinho e de repente eu fui acostumando com eu fui gostando mais daquele quarto, que tinha uma paisagem diferente, que tinha uma cama assim, que tinha alguns brinquedos que os outros não tinham. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu defini que aquele seria o meu quarto. Eu podia escolher 9 e
acabei escolhendo aquele. Algumas pessoas vêm falando, né? Ah, Antônio, eu sou tipo tal porque meu pai... Ah, eu sou tipo tal porque minha mãe... Desencana. Você é o tipo que você tinha que ser. Eu sigo uma linha de raciocínio que é o seguinte: você foi concebido para vir nesse mundo fazer o que você faz, de acordo com esse tipo seu. Então, independeria se seu pai é A, B, C, do tipo assim ou assado. É porque você tinha que estar nesse mundo para desenvolver a missão que você deveria desenvolver. O problema é que às vezes a gente gasta uma vida procurando qual que é a nossa missão e às vezes a gente aí está numa missão errada, está seguindo uma missão de outro, está seguindo missão nenhuma, né? Dependendo da fase da vida, tem jeito da pessoa mudar de tipo? O que ocorre? O Enneagrama, a gente entende o seguinte, que da concepção, e a concepção mesmo, quem é tipo 7 aí entende o que eu estou falando, até o seu 6, 7 anos de vida aí, você define qual que é o seu traço principal. Então, falando de números, né, de 1 a 9, você vai acabar se fixando em 1 aí. Da sua adolescência, aliás, mais ou menos na sua adolescência, você define o que seria uma asa mais influente. O que é a asa? Essa é tranquilo de explicar aqui, é fácil, não demanda muita coisa. Se você é tipo 4, por exemplo, as asas são os números que estão ao lado. Tipo, vai ter a asa 3 e vai ter a asa 5. E assim sucessivamente. Então, na sua adolescência, você vai desenvolver uma asa que vai ter mais influência. Então, vamos pegar o Ed aí, né? Que falou que é tipo... Aliás, a Fernanda é tipo 2, não é isso, Fernanda? Se eu não li correndo aqui. Mas se a Fernanda for 2, naturalmente ela tem asa 3 e asa 1. Se ela for asa 3, ela vai ter características parecidas, por exemplo, com a doEd, por ser tipo 3. Ah, tá. E vice-versa. São aqueles números que estão ali, Estão do acima e lado. abaixo. Uhum. Exato. E numa fase mais madura, e aí a maturidade vem de cada pessoa, né? Que seja no 20 e poucos, 30, 90, 100 anos, a gente naturalmente vai desenvolvendo a outra asa. Às vezes a gente aí vê pessoas que estão lá na velhice e você fala, cara, não é possível que esse cara vai morrer quebrando a cabeça. Às vezes vai, né? Entendi. Inclusive tem religiões aí que estudam isso, né? Que a pessoa tem que se reencarnar aí algumas vezes para ver se evolui alguma coisa, né? Mas então tem jeito, né? De dar uma melhorada, assim. Aí é que tá. É. O que é a função do Enneagrama? O que eu considero como função do Enneagrama? A gente faz muita analogia também como se ele fosse um mapa mesmo. É como você se ligasse aí o Waze, o Uber, etc. Ele te dá um norte. Mas se você vai ou não seguir aquele norte, é muito individual. Porém, está muito claro para você. Eu duvido que quando a gente vai aí, sei lá, eu vou fazer uma viagem para uma cidade desconhecida, você que, né, que dá tantas dicas bacanas aí na área, de repente traça uma rota e você, não, eu sou cabeça dura, eu vou seguir um outro trajeto. Bom, tudo bem. Mas esse aplicativo aqui já foi desenvolvido para que você siga o caminho talvez mais curto, ou mais rápido, ou que não tenha pedágio, e por aí vai. O Enneagrama, a gente fala que depois de ver, não tem como desver. Se você está vendo qual que é aquele caminho de crescimento seu, qual que é o seu caminho que vai te dar mais possibilidades de evolução, tem que ser muito cabeça dura para não seguir. Só que é um caminho, claro, individual, porque vai envolver uma série de questões. O que pode acontecer, Bruno, é a gente estar mais exagerado no nível de personalidade em outras épocas da vida. Bom, na faixa aí do que eu chamo de 20 e poucos anos, que vai aí dos 18 aos 22 mais ou menos, a gente está com o nível de personalidade mais escrachado possível. Por exemplo, alguém que briga com as pessoas, alguém que xinga, que fala, que estoura muito fácil. Essa pessoa nessa idade, de 20 e poucos anos, provavelmente, se essa pessoa passa dessa idade, provavelmente se ela voltar um pouquinho, ela vai lembrar que ela brigava com as pessoas na rua. Essa pessoa tá andando aqui no 1º de junho e vê alguém sem máscara, ela não muda de roupa para virar e falar, pô, você tá andando sem máscara, caralho, louco da cabeça. Talvez, quando a idade vai passando, vai tendo um pouquinho mais de maturidade, ele olha para a pessoa, vem aquela vontade de falar, mas eu não vou ganhar nada com isso. Então ele diminui o nível de personalidade enquanto atitudes inconsequentes, e que todos os 9 têm, claro, e vai levando um pouco mais de calmaria para esse estouro todo. O que é a personalidade? A personalidade
o que a gente chama de máscara. É uma máscara que a gente coloca, que a gente entende que a gente precisa colocar, na verdade, para nos proteger. Imagina aí a máscara que a gente está usando agora mesmo na pandemia. A gente está sendo obrigado a usar. Só que a máscara da personalidade, ninguém nos obrigou. A gente mesmo que quis colocar. Porque se eu não colocar essa máscara, se eu não me apresentar enquanto Antônio dessa maneira que eu estou me apresentando nesse momento, as pessoas não vão me amar. De alguma maneira. E aí a gente pega aí o Enneagrama e divide em 9 categorias. As pessoas que não vão se sentir valorizadas, as pessoas que não vão se sentir amadas e as pessoas que não vão se sentir capazes. Então, independente da pessoa, em alguma vertente dessas 3 opções, ela vai estar. Então, se eu não fizer tal atitude, se eu não me comportar dessa maneira, ou eu não vou ser valorizado, ou amado, ou eu não vou ser capaz. As pessoas não vão me enxergar como alguém que consegue. E aí, eu vou me armando mesmo como uma armadura de um guerreiro, para que eu não seja atingido. E o que eu quero proteger no final das contas? A minha essência. O que a gente tem de melhor dentro da gente. O que a gente tem em um nível que só a gente consegue enxergar, que só a gente sabe que lá no fundo a gente tem. E aí, de forma muito rasa, como que o Enneagrama é visto? Infelizmente, em muitas escolas, em muitas pessoas que até estudam, mas estudam só no nível da personalidade. Só o lado sombra, só os defeitos que a gente mais apresenta. Eu não posso falar, que fique bem claro aqui, que personalidade é um defeito. É uma estratégia que a gente desenvolve para nos proteger. Porém, geralmente muito exagerado. De uma forma muito distante daquilo que realmente a gente é. Então, a gente colocou o nome na live aí, né? De Enneagrama como ferramenta de network. Vamos separar essas 3 categorias, que são os centros de inteligência. A turma aí do centro de inteligência prática são os números 8, 9 e 1. Essas 3 pessoas que estão nessa categoria, elas são muito práticas. Elas querem um negócio assim, vamos fazer, vamos embora. No nosso âmbito aqui empresarial, né? Amanhã nós vamos ter uma reunião às 12 horas. Beleza, qual que é a pauta? Você nem acabou de falar e quer saber qual que é a pauta. Olha, é o seguinte, de meio-dia a 1 eu dou conta, e mais do que isso já me atrasa. E pá, muito assim. Mas eu vou até te interromper, Antônio, porque isso aí vai render um pouquinho ainda. Só vou fazer alguns comentários aqui que o pessoal tá falando. Primeiro vou mandar um beijão pra Vivi, porque ela já me elogiou ali em cima, eu não falei nada, mas estou de olho aqui, Vivi, então muito obrigado. Também quero agradecer todo mundo, um monte de amigos nossos que estão entrando aí, mandando oizinhos, coraçõezinhos e por aí vai. A Vivi fala que o Enneagrama deveria ser mais divulgado, que é um excelente treinamento. E nessa parte eu tenho que fazer um comentário com você, Antônio, porque até como psicólogo, eu também sou desses que acredito que quanto mais autoconhecimento a pessoa tem, mais ela tem como lidar com esse lado sombra, ou esses defeitos, né, que a gente coloca aí, ou limitações e tudo mais. E pelo que você está falando, o Enneagrama é uma ferramenta muito rica, né? E que dá essa possibilidade dessa pessoa fazer essa crítica interna, e provavelmente é o que você vai falar agora, na parte de network, para você até entender um pouco, no caso que a gente é empresário, entender as pessoas que você trabalha junto com elas, entender seus fornecedores, seus clientes, e talvez te deixar um pouco mais paciente. Não sei se o principal seria isso, mas para mim, no meu caso, eu acho que tudo que me ajudar a ficar mais paciente com as outras pessoas vai me ajudar, né? Que pode parecer hoje em dia que eu sou uma pessoa paciente, mas eu sempre fui muito impaciente, e a minha luta diária é ter paciência. Então, eu acho que eu já estou gostando dessa parte aí, eu quero que você entre mais nela agora, tá? Eu queria que você falasse mais um pouquinho, que olha só, o Ed também tá falando do Enneagrama, ajudou muito que ele viu o peso das máscaras, tá vendo? Então, eu acho que nós vamos entrar nessa parte agora, que você falasse mais para nós, então, dessa parte específica que é o tema da live, que é sobre o network, né? Você entender a máscara do outro, isso te ajuda a fazer negócios? Provavelmente sim, isso que eu quero que você fale mais pra gente. Sem dúvida. Tem meio que um passo a passo aí pra gente chegar nesse nível que seria um nível plus mesmo. Uhum. Bom, primeiro, realmente, entender esses 10% que são muito importantes, claro, mas entender como que eu sou, qual que é o meu perfil. Então, esquece o resto do mundo. Como que eu funciono?
Porque naturalmente a gente, né, tem a facilidade de, a gente, como eu disse, generalizando, de apontar defeito nas outras pessoas. Ah, o relatório não ficou pronto porque o fulano. Ah, eu não fechei o negócio porque o fulano não ligou. E sempre é o outro. Então, primeiro momento, a gente entender como que a gente funciona. Você acabou de dar um exemplo pessoal aí. Eu sou impaciente. Quando você fala isso, não é que é síndrome de Gabriela, eu sou assim, ó, se eu chegar aqui estourando com todo mundo é porque eu sou um cara impaciente. Tem até diploma de Enneagrama agora, hein? Não! Que bom que você agora tem essa consciência. E o que você faz com isso? E aí, claro, a gente começa a tomar cada tapa na cara de falar, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar que eu funciono dessa maneira. E aí, naturalmente, se eu estou fazendo um curso bacana de Enneagrama, eu estou tendo a possibilidade de enxergar também como que os outros 8 perfis funcionam. Diferente, muito diferente do meu, mas muito diferente. E aí eu começo a realmente ter uma palavrinha que para mim é a chave do Enneagrama, compaixão. Como que eu vou ter compaixão comigo mesmo, de não ficar me chicoteando, porque eu sou cheio de defeito, cheio de lado sombra. Calma, todos nós todos 9 somos, né? A Adriana, psicóloga, fala muito disso, Adriana Aguilar, que é uma frase do Rubem Alves, eu somos. Aliás, uma das leis matemáticas, que é a lei do 1, nós somos todos um. Olha que interessante. Compaixão é maior que paciência nesse caso, então, né, Antônio? Muito maior. Porque paciência dá aquela ideia de uma coisa quase que você tem que tolerar, né? Assim. Forçada. Mas Sim, a compaixão você já coloca empatia, já é maior, né? Exato. A compaixão a gente se coloca no lugar do outro com muita empatia, com muita consciência. Eu acho que o que diferencia talvez aí a compaixão da paciência é o Pessoal, conexão travou aí geral. Acho que agora voltou, Antônio. Voltou? Acho que sim. Bora lá. Vamos lá. A paciência é uma coisa forçada. Eu vejo, né, como uma coisa forçada. Quem é tipo 1 aí vai me entender que para tipo 1 a paciência é trancar os dentes, é engolir essa raiva, é abafar essa raiva mesmo para não explodir. Ok? A compaixão é muito diferente. A compaixão o tipo 1 ele é muito focado nos erros, nas falhas. Então, fulano errou. Tá apontando, tá buscando um culpado. A compaixão vem muito no lado, como que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Aonde que nós podemos diferenciar aqui essa relação, esse processo, sabe-se lá qual que é o âmbito, essa comunicação, esse network, para que a gente evolua aí de uma forma diferente. O tipo 1 com nível de consciência baixo, a gente vai atacando as pessoas. Por que eu vou falar, gente? Porque quem dera se eu fosse chegar aqui e falar, não, porque eu estou num nível de consciência elevado. Não tá, isso é uma luta diária. Você falou aí, né, que eu preciso lutar comigo mesmo todos os dias. Eu também. E eu acho que não tem quem não. É todo dia. Só que agora, a grande diferença é que agora a gente tem uma consciência diferente que a gente não tinha há pouco tempo. E agora, conscientemente, em vez de eu explodir, eu até posso verbalizar aquilo que está me incomodando, porém, buscando outros caminhos, outras estratégias nesse mapa aí do autoconhecimento, para que as pessoas me enxerguem de uma forma muito mais agradável e por aí vai, né? Cada um com seus caminhos aí de evolução. Antônio, uma coisa que eu vejo muito acontecer, eu acho que o Ed, inclusive, já falou uma vez perto de mim, eu prestei atenção. A pessoa tá perto de você por algum motivo, alguém fala alguma coisa, aí fala assim, aquela pessoa tinha que fazer enneagrama. Quando fala isso, você acha que é uma identificação da pessoa no sentido assim, que eu já lido tanto com isso todo dia, eu acho que se aquela pessoa fizer essa reflexão, ela vai mudar também? Você acha que é por aí? Bem provável, né? Principalmente se for alguém com o mesmo perfil, mais ou menos com o mesmo traço igual o nosso. A gente pensa, meu Deus, eu já passei por esse caminho aí, esse caminho não é legal, tá cheio de buraco, não vai por esse caminho não. Mas realmente só vai funcionar se a pessoa caminhar, né?
Se eu chegar para uma pessoa que tem um perfil muito parecido com o meu e tentar enfiar na cabeça dele que ele tem que fazer isso, tá, pode ser que faça alguma diferença. Mas quando ele se enxerga, que ele se entende, a evolução é muito diferente. Aliás, eu estava conversando com o Breno da Tecnoportas, eu não sei se ele está aí, eu fui fazer um A1 com ele essa semana e a gente estava conversando sobre isso. As reações físicas, corporais, são maravilhosas, Bruno, quando a gente olha por esse prisma. Todos os 9 têm reações no seu ápice do estresse, né? Na sua desintegração, que a gente usa esse termo de desintegração, são reações muito físicas. Quando a pessoa consegue descobrir quais são as reações físicas no seu corpo, que está mostrando para ela que o seu corpo está gritando, que aquele momento não está sendo um momento ideal, que você está num nível de estresse muito elevado, ela consegue perceber como fazer para voltar. Então vai ter pessoas aí, como eu estava conversando com o Breno, vai ter pessoas que vão ficar sonolentas. E quando eu digo sonolenta, gente, é sonolento de falar o seguinte: para tudo, dá licença que eu vou abaixar a cabeça e vou dormir. Não é, eu tô com soninho, não. Vai dar um apagão a qualquer momento. Então se eu não abaixar a cabeça agora, eu vou cair de cara. Quase que nesse nível. Vai ter pessoas que vão ter paralisação. Falou de cair de cara e ver essa âncora. Pessoas que vão paralisar, que vai ficar como se fosse em estado de choque mesmo. Eu não sei para onde que eu vou. Vai ter pessoas que, naturalmente, no ápice dessa raiva, eu posso dar um soco na parede, eu posso mandar um celular quebrar, eu posso dar um soco no nariz de alguém. Tamanha energia, né? Então, pode falar, perdão. Então, essas reações corporais, quando a gente consegue identificar assim, olha, eu estou no ápice dessa personalidade, num nível de consciência muito baixo. Mas só de eu começar a perceber essa reação, eu já estou diferente de que eu era há pouco tempo. Que eu já estou começando a perceber que, opa, peraí, eu já sei onde que essa rota vai dar, deixa eu voltar a me centrar o mínimo que seja. E aí começa a ter diferentes reações, diferentes resultados também logo em sequência, né? Muito legal, Antônio. Na hora que você está falando, me veio na hora um processo que, por exemplo, que acontece na psicanálise, né? Eu lembrei de psicologia aqui agora. O processo da conscientização da coisa e do virar sintomático, né? De muitas vezes você não conseguir colocar aquilo ali para fora em forma de palavras e vira um sintoma. E muitas vezes, para você chegar na origem daquilo, você tem que ficar anos em análise. E talvez numa reflexão com o Enneagrama, você pode chegar a alguns caminhos, talvez até muito mais curtos do que um processo de análise, né? E vai saber se no seu lidar com o cliente, com o fornecedor e com o parceiro de negócios, isso também não pode ser extremamente importante. Você tem algum exemplo de algum caso assim que você acha que o conhecimento que veio através do Enneagrama mudou a forma da pessoa de fazer negócio? Pode ser de hoje? Pode, claro, vamos lá. A gente sempre tem, né, quando a gente vai por esse prisma. Uma reunião mesmo. Eu estava fazendo agora há pouco uma reunião com um cliente e eu tinha sugerido, olha a palavrinha aí, hein? Sugerido uma mudança dentro da empresa enquanto negócio. No nível de personalidade baixo, o tipo 1 funciona assim, ou é do meu jeito, ou vai dar errado. E eu sabendo que vai dar errado, eu vou ficar num nível de estresse muito grande. E aí no nível de consciência a gente começa a entender o seguinte, olha, quem sou eu para achar que eu sou o dono da verdade? Quem sou eu para achar que a minha sugestão enquanto consultor, enquanto treinador e etc. é a melhor? Dentro de uma outra empresa que não a minha, para acabar de dificultar ainda mais as relações. E hoje eu consigo perceber que aquela sugestão que eu dei que não foi acatada, ok, vamos achar uma melhor solução aqui e a que for decidido, está decidido. Antes não, antes tem que ser dessa maneira. E eu ficava querendo comprar mesmo, vender, na verdade, mesmo aquela ideia que eu tinha dado. Pensa numa propagação aí de negócios. O Antônio é visto como aquela pessoa que é impositiva, que não abre mão de outras opiniões. Eu vou acabar me tornando chato, cri-cri, etc. Vai dificultar o network? Total. Antônio, agora eu vou ter que te perguntar uma curiosidade pessoal. Que na hora que você está falando, eu pensei, existe alguma característica física na hora que você reconhece que você está fazendo aquilo, que você dá aquela engolida, que você engole seco e volta? Você já falou.
É Engole isso. seco. Eu É imagino isso. que a Val deve identificar isso em você na hora, né? Porque a convivência de muitos anos, Nossa. provavelmente ela entrou aí agora, por isso que eu falei. Ela deve Eu não vou perceber, nem né? eu não vou nem falar do João. O João, gente, mas tá um xerox. E eu tô assim, a Valéria não, né? Mas o perfil diferente dela. Mas a gente começa a ficar eu começo a ficar desesperado no sentido assim, meu filho, não vai por esse caminho, não, por favor. E isso é tão interessante, Bruno, quando a gente olha por esse olhar, por esse prisma aqui, desde muito novinho, desde muito novinho. O João, o Flávio tá aí rindo, mas ele sabe disso, né? Convive com o João aí há muito tempo. O João, desde novinho, gostava de brincar, gosta até hoje, mas desde novo, de brincar organizando. Então pega um monte de peças, por exemplo, de Lego e vai colocando uma mistura, separa por cor, não sei o que e tal. A gente consegue identificar. No dia a dia, no caso do tipo 1, é engolir a raiva, só que a expressão facial, gente, Aí a é Val falou, ó, na impossível. hora, ela Né? falou ali. Na hora, quase morre, morre mesmo. Assim como eu quase morro com a Val enquanto sócia, né? A Val como tipo 3, e a gente já deu alguns exemplos aí. Tipo 3 é o seguinte: não existe lugar que eu não alcance. Não existe meta que eu não bata. Só que às vezes eu nem sei como que eu vou fazer. Então, às vezes, eu preciso todo de um método, de entender exatamente o que está acontecendo e tem muita dificuldade de enxergar o futuro. A Valéria, a gente pode colocar que nesse ponto nós somos opostos. Ela tem lá, ela faz, vamos falar, ela faz o básico enquanto organização, e que dá muito certo, claro, né? Senão ela não estaria aqui como ela está hoje, ela não é o que ela é hoje. Mas em contrapartida, ela tem uma visão muito grande do futuro. Então, se algum cliente liga para ela e fala, Valéria, vamos trabalhar com, sei lá, numa empresa de aviação, que ela nunca entrou numa empresa de aviação, pelo menos que eu saiba, né, amor? E ela fala, vamos embora. E eu já teria que, peraí, deixa eu analisar, calma, deixa eu entender se isso aqui eu vou conseguir chegar onde o cliente precisa, né? Quais serão as ações que serão executadas e por aí vai. Então, assim como qualquer personalidade, eu estou puxando muito para mim aqui, desculpe os outros que estão ouvindo a live, mas eu puxo para mim porque para mim eu tenho liberdade de falar sem ter essas neuras de ai, fulano vai achar ruim. Ou como eu estou falando com a Valéria, que eu tenho certeza que ela não vai ficar chateada. Como que eu faço, né? Como que eu faço para entender quais são os meus lados que eu tenho mais dificuldade e, logicamente, aquilo que eu tenho mais habilidade e trabalhar isso aí, né? Reforçar o que eu tenho de bom e elevar esse nível de consciência daquilo que não está tão legal assim, né? A gente está falando de network da sua fala e as mensagens da Valéria, a gente já viu que o Enneagrama também ajuda no amor, né? Porque ela falou aqui, Ixi, somos complementares, amor. Olha só, tá vendo? Então a gente teria que sem fazer uma dúvida. outra live, provavelmente uma live de Dia dos Namorados, para falar como o Enneagrama ajuda o seu Ó, relacionamento, entendeu? dia 12, bora marcar. Eu acho fantástico. Eu acho a lógica de se refletir sobre as coisas para tentar ser melhor, ela é sempre bem-vinda em qualquer situação, né? No meu ponto de vista. Mas Relacionamento. agora eu tenho uma pergunta difícil para você, Antônio. Essa Bora. daqui é o seguinte. Nesse momento, a gente vê uma mudança de comportamento, de vez em quando, de grupos, tá certo? Existe comportamento dentro do Enneagrama que ele é influenciável, por exemplo, assim, um grupo se comporta como tipo 2, um grupo se comporta como tipo 3. Existe Enneagrama de grupo? Vamos separar em duas aqui, mas não sei se eu vou conseguir te responder. Tá. Bom, o Enneagrama a gente consegue enneagramar, né, estudar o perfil de empresas. Vamos falar do BNI, por exemplo. Né? Em Tá. Divinópolis nós temos 4 grupos. Se fosse feito um estudo, provavelmente a gente entenderia qual que é o perfil, o traço principal, de 1 a 9 mesmo, assim, de cada grupo. Então a gente entenderia que o grupo Fênix é o tipo tal, o Águia é tipo X e por aí vai. Bacana, Né? bacana. Aham. Então, sim, enquanto grupo, aliás, países, né? Vai ser a nossa live aí sobre isso, a gente vai falar Semana que vem. por esse aspecto. Isso. Sobre esse olhar, como que esse grupo, que seja aí uma empresa, um time de futebol, um país mesmo, tem essa característica em comum. Claro que os habitantes daquele país, claro que não é isso, mas a gente vai entender que sim.
Agora, dentro do Enneagrama tem um perfil que, de novo, né? Parecendo que a gente está falando live aí de tipo 1 e tipo 3, mas sim, o tipo 3, ele tem essa habilidade, é um camaleão mesmo, é um ator de navegar entre as posições. Mas qual posição? A posição, já que a gente está falando de network, que o cliente quer ouvir. Então, é uma pessoa que tem uma habilidade muito grande de... Se ele é um comprador, ele vai falar exatamente o que o vendedor quer ouvir para que ele consiga, por exemplo, o maior desconto possível. Mas Se ele é o vendedor, então esse tipo, ele vai falar o que o comprador quer falar e vai fechar o negócio. mas esse tipo, então, esse cara, essa pessoa de tipo 3, ela tem uma grande vantagem, né, no momento desse que ela tem que se adaptar, que tem que se reinventar. Se a gente pegar, por exemplo, nesse momento de pandemia, que todos nós tivemos a obrigação quase, né, a necessidade muito veemente aí de se adaptar, sim, eu vou ter que falar que sim, né? Mas assim como qualquer outro, que dependendo sobre o olhar que a gente está colocando aí, o foco que a gente está colocando, pode ter outras habilidades. Por exemplo, o tipo 9. O tipo 9 tem uma habilidade de se desconectar do mundo, da raiva. E aquele famoso, não estou sentindo nada. Então, por exemplo, se a gente entende que tem uma pessoa que está muito estressada e que está, meu Deus, o que eu faço? Eu não estou vendendo, eu não sei o que eu arrumo para minha empresa, etc. Um tipo 9, sob esse olhar, ele vai sair bem. Que ele consegue se desconectar dessa confusão toda e vou fazer outra coisa. Só que, aí é que tá. Nos níveis de consciência baixo, ninguém serve de nada. Não vai sobrar nenhum para contar a história. Todo mundo é puro lado sombra. Todo mundo é puro lado negativo, dificuldade, e eu não vou chegar a lugar nenhum. Quando a gente vai entendendo que, olha, nesse momento, quem sabe se eu usar um pouquinho das habilidades do tipo 9, me desconectar dessas confusões todas aí, eu vou conseguir ter cabeça até para realmente dormir. Como eu disse no início, fazendo esse paralelo aí, um tipo 9, no ápice de uma confusão aí mental, de uma raiva que ele abafa o tempo todo, e ele vai dormir e apaga, eu posso usar essa habilidade de desconectar do mundo, mas não dormir, não para dormir, para me desconectar de coisas que não vai me levar a lugar nenhum. Enfim, então a gente consegue pegar as habilidades de cada perfil com muita consciência mesmo, quase que desenhando num papel mesmo, um processo bem racional, bem consciente na verdade, e aí sim eu consigo evoluir, mas não tem jeito, você vai ser aquele padrão e é o que tem para essa vida, né, para hoje. É engraçado você falando desse jeito. Eu lembrei de uma música antiga do Leone, né? Que ele falava de educação sentimental e que ele falava: ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal. E no que você estava falando, me veio à cabeça o seguinte: provavelmente a pessoa, então, que ela teve contato com o Enneagrama e que ela tem uma noção maior do tipo dela e dos outros, provavelmente ela vai conseguir lidar com situações e de vez em quando até manipular situações para um objetivo que ela queira, né? Claro que a gente está falando, manipular fica parecendo meio lado sombra, mas eu digo, às vezes, realmente lidar melhor com as coisas. Igual você falou na hora de dormir, tá essa pandemia acontecendo, como que eu vou desligar daquilo e deitar a cabeça no travesseiro, pensar que minha empresa não está dando dinheiro e por aí vai, né? Exatamente. Mas você não está errado, não. É isso mesmo. Se a pessoa souber lidar com essas forças que está dentro da gente mesmo, e não tem como. Ai, Antônio, não tem como trocar esse número, não? Eu não gostei desse, não. Não, não troca, não, pelo amor de Deus. Você veio nesse mundo para ter esse número, para ter essa missão. Por isso que você está aqui nessa terra. Então, se a pessoa consegue entender essa habilidade pro lado bom, né? Pro lado bom da força aí, assim ela vai conseguir se melhorar, vai ter um crescimento, um desenvolvimento humano muito bonito e, claro, de sobra vai conseguir ajudar muita gente. Mas sim, se a pessoa tiver um pouquinho de maldade aí no coração, ela vai usar a mesma ferramenta para manipular, para atacar aquele pontinho ali que sabe que a pessoa de alguma maneira vai ficar desestruturada, né? Então, resumo da história, todo mundo tem que fazer enneagrama, porque se você perceber que outra pessoa está fazendo isso, você também tem que saber como lidar com a manipulação da outra, não é isso? Bruno, quando eu fiz enneagrama pela primeira vez, eu me fiz a seguinte pergunta no final do treinamento: como que uma ferramenta tão
antiga, eu sempre conto isso quando eu vou fazer meus 1 a 1 aí, como que uma ferramenta tão antiga é tão pouco difundida? Eu a partir de agora, me comprometo, foi um comprometimento comigo mesmo, eu não falei nada com ninguém no momento. Eu vou de alguma maneira ajudar a divulgar essa ferramenta mais. E aí eu entendi que o meu papel seria realmente aprofundar o nível de conseguir propagar aí a nível de facilitador, de professor mesmo, e que vale uma vida. A gente entende que é muito maior do que só pra gente. Esse momento, porque o Enneagrama é uma ferramenta sócio-psico-espiritual. No âmbito sócio, vem do lado de integração mesmo, de, olha, é eu e mais o resto das pessoas. Eu e todo mundo. Eu e nós. Então eu preciso entender que não cabe só dentro de mim. Eu preciso de ampliar esse autoconhecimento ao nível de ajudar as pessoas de alguma maneira. No mínimo, por exemplo, não julgando, enfim, trabalhando mesmo no lado da compaixão. Psico, como a gente já falou, o nível mesmo de ter um entendimento, quais são as minhas crenças, os meus valores, as minhas motivações, que no final das contas é o que define, quando a pessoa está em dúvida em um tipo e outro, o que define? É a motivação no final das contas. Por que você age do jeito que você age? Duas pessoas, eu dei um exemplo aqui, alguém dando um murro na parede ali, num momento de muita raiva. Duas pessoas dando um murro na parede não quer dizer que ela é tipo X. Pode ser tipo X e tipo Z, nada a ver uma coisa com a outra, tipo A e tipo Z, né? Não tem nada a ver. Mas a motivação que levou ela a estourar dando um murro na parede é o que realmente muda. E espiritual, que a gente fala que o Enneagrama, ele nos conecta com aquilo que a gente tem de melhor, com a gente mesmo e, claro, aquilo que você chama, do que quiser chamar aí, que é muito maior do que a gente, chama de Deus, energia, universo, enfim, com algo muito maior, né? Então ela consegue ter essa ponte nesses 3 níveis. É interessante demais você colocar dessa forma, porque assim, independente de como você enxerga essa ferramenta, você vê os benefícios, né? Se você quiser levar por um lado mais racional, por um lado mais emocional, espiritual, você consegue ver ali como que você pode utilizar. E eu acho fantástico isso. O Fred falou assim que não era para entregar isso, né? Não devia ter falado, porque depois vai que os outros aprendem que pode usar isso para o mal. O Ed falou que lembra de pessoas que sofrem muito para se conectarem com seus tipos, e tem tudo a ver com isso que você falou. Muitas vezes a pessoa talvez tenha uma dificuldade de se responsabilizar pelos próprios atos, né, Antônio? Quantas pessoas vão para terapia e ficam lá 10 anos para entender que no final ela não estava falando dela em 9 anos. E ela estava falando só dos outros e nunca aprendeu a falar dela. Então eu acho que o Enneagrama, do jeito que você está colocando, é uma ferramenta assim, incrível para fazer isso. Só que nosso tempo está terminando e eu tenho mais 2 perguntas para te fazer ainda. A primeira é, e aí? E quem quiser fazer o Enneagrama, vai ter Enneagrama online? Como que vai ser isso? Ou não? Se não, quando vai ter? E suas palavras finais também, dá um recadinho para todo mundo que acompanhou a gente. Dia 12 de junho agora, né? Dia dos Namorados, vai ser minha apresentação principal no BNI. E eu vou trazer novidades aí para quem quer entender mesmo como que essa ferramenta funciona e com esse objetivo, pelo amor de Deus, venha com esse objetivo de se conhecer. Esquece a empresa que você é, o ramo de atividade, com pandemia, sem pandemia, esquece isso. Venha com essa ideia de se conhecer. E sim, já adiantando aí, né? Esse venha para o online, porque realmente o presencial não vai ter como. No primeiro momento eu confesso, aliás, respondendo às suas primeiras perguntas, né? O que mudou? Uma das coisas que mudou foi a crença de que só funcionaria se fosse presencial. Acabei de falar, né? A gente fez um encontro aí com 5 países, pessoas das mais diferentes culturas, tudo online. E foi maravilhoso, foi um sábado à tarde toda agora e foi muito bonito. Os maiores nomes mesmo do Enneagrama. Enfim, eu não vou adiantar muita coisa não, mas a princípio é isso. Então você já está fazendo vários convites aí, né, Antônio? Você está fazendo convite para quem não faz parte do BNI ir assistir a sua apresentação e está numa fase super boa para fazer isso, porque o BNI está online, então você pode visitar o grupo dentro da sua própria casa, não é isso? E também já está dando spoiler de uma coisa nova que vem aí, que você vai anunciar durante a reunião. Então, 2 convites já incríveis, e eu já vi que várias pessoas ali falaram que já querem participar dos 2. E aí agora eu queria que você falasse para a gente uma mensagem final.
Eu queria que você falasse pra gente, assim, pra quem tá assistindo, não só do Enneagrama, mas como Antônio também, um recadinho pra quem acompanhou a gente aí. Gente, queria agradecer a todo mundo que participou, que entrou. Qualquer dúvida que tiver aí, que a gente. Não, uma hora é um tapa, né? A gente faz e. Tomara que o Instagram não estenda essa uma hora, porque senão se deixar a gente fica aqui um dia, né? Verdade. Mas quem tiver alguma dúvida aí, pode mandar para mim no direct aí, no WhatsApp, enfim, dependendo do canal que você tiver aí de comunicação comigo, fica à vontade que depois a gente responde. Bom, quando a gente fala de Enneagrama, que fique bem claro, é uma ferramenta, em primeiro lugar, de autoconhecimento, que deve te ajudar a entender quais são os seus caminhos pessoais de crescimento, de desenvolvimento humano mesmo, da condição humana. Esquece, aqui a gente está dentro da plataforma do BNI, a gente está falando de negócios, esquece. O Enneagrama vai te ajudar a ser melhor com você mesmo como pessoa. Independente de onde você atue, independente das suas crenças, da sua religião. Ah, o Enneagrama tem a ver com religião? Não, não tem nada a ver com religião. Tem muito a ver com espiritualidade. É você com o melhor de você mesmo. Então, que fique esse recado aí, para que quando você for buscar Enneagrama, busque encontrar a sua melhor versão. E não aquilo que é lado sombra, que é rótulo, que as pessoas acham ou deixam de achar. Busque o que você acredita que pode estar aí escondido, que às vezes, por alguma razão, como você deu exemplo aí, em processos infinitos de terapia, você não consiga se encontrar. Pode ser que você consiga adiantar aí algumas sessões e voltar para a terapia de uma maneira bem diferente, muito mais consciente. Com certeza, e eu acho que ajuda até nesse período agora, né? Que tem tanta coisa diferente. Quanto mais a pessoa se conhecer, se entender, ela vai conseguir lidar melhor com as adversidades que vier, tanto na vida profissional quanto pessoal, né, Antônio? Relacionamento. Sem dúvida. A gente não falou tanto na tecla aí de network, mas resume nisso. Relacionamento. A Valéria sempre fala essa frase, né? Quer ter sucesso na vida, tem sucesso nos relacionamentos. Como que eu vou me relacionar comigo mesmo, com os meus parceiros, com os meus fornecedores, ou com a Valéria, minha esposa, os meus filhos, etc., se eu não me entender? É claro que se as outras partes tiverem também esse mínimo de autoconhecimento, a relação vai ser de mão dupla muito diferente, né? Antônio, abriu vários caminhos aí durante nossa conversa e você falou tudo, network envolve relacionamento, então nós falamos de network sim o tempo todo, né? Mas abriu muita coisa aí e se não for comigo, cara, você tem que fazer uma live aí no Dia dos Namorados com certeza, que eu tenho certeza que a galera vai gostar de saber mais sobre enneagrama e relacionamento, né? Aí já tem vários produtos, enneagrama para família, enneagrama para casal e por aí vai, né? Isso aí a gente já Muito. já abriu muitas portas, janelas, o que Enem é for. a vida. Aí, ó, tá vendo? Muita coisa, né? Aí, ó, a galera dando parabéns. Então, pessoal, muito obrigado por participarem. Então, quem não pertence ao BNI Fênix, se você estiver vendo essa live, não for ao vivo, se você estiver vendo que vai ficar agora no nosso IGTV, vocês estão convidados. A nossa reunião sempre sexta-feira, 7 horas da manhã. Vocês vão ter um conteúdo muito bacana, várias empresas apresentando ali, falando, e de vez em quando, cada sexta ali, tem uma apresentação principal do Antônio tá chegando, igual ele já convidou aí todo mundo, espero ver todo mundo por lá. Antônio, muito obrigado a você pela paciência comigo, pelas minhas Oh, que perguntas, isso. as minhas filosofadas por aqui também. E espero que a gente faça mais. E todo mundo já convidado, semana que vem, o Antônio vai visitar o meu perfil, Deu no Mundo Viagens. A gente vai ficar falando um pouquinho de perfil de país, de viajante, qual cidade que tem cara de que número, se é que isso existe. O Antônio vai me ajudar. Espero que todo mundo goste e que tenha gostado hoje, não é isso? Exatamente. Bora lá, segunda-feira tem mais. Aliás, semana que vem é segunda-feira, na sexta, e quem sabe sexta-feira tem um combo aí, né? Apresentação de manhã e encerra a noite aí com o Dia dos Namorados diferentes, né? Tá vendo? Gostei demais de todas as ideias. Antônio, muito obrigado então. Estou encerrando a live aqui agora. Um grande abraço a todo mundo. Se eu não dei oi, dei um beijo, nem abraço para alguém, gente, desculpa. Acontece que Obrigado, vai chegando valeu. muita coisa. Tchau, tchau. Tá lá, ó. Uhul.